Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar uma, uma olhada nessa nossa placa de processamento orgânico a partir da lógicas e colecionamentos de entendimentos de concentração processual, onde a gente adquire processos nos relacionando com o aprendizado da língua inglesa, né? A gente coleciona concentrações que se fazem localizadas por gerenciamento orgânico, né? Por gerenciamento celular. Todas as nossas placas sensitivas modulam as ações somáticas que nos dizem sensibilidade. A sensibilidade é uma tinta preciosa para o organismo, porque é a partir dela que ela consegue gostar, ela consegue se alimentar energeticamente. Então a sensibilidade ela consegue levar energia para as localizações do nosso organismo que às vezes, com o passar dos anos, ficam sendo difíceis acessar. Um exemplo é as férias, né? As férias, muitas pessoas elas utilizam para fazer coisas que ficaram para trás. Por que elas pensam nesse domínio? Porque fazer coisas que ficaram para trás é uma determinação que o organismo vai assentir nas suas fibras conotações colinérgicas que vão levar o ser a vibrar diferentemente. E essa vibração vai conduzir sensações a localizações que, de certa forma, vão imprimir no ser um bem-estar superior, né? Um descanso superior, uma conclusão de processos que ficaram para trás nas nossas vidas. E bom, tudo isso só faz sentido porque a gente desenvolve conversões uniformizadas pelas mensagens. E isso nos ajuda a organizar, né? Então, nós estamos aprendendo todas essas versões de concentrações na nossa na nossa eficiência de é, na nossa eficiência de prestar atenção, de concentrar e é, conseguir extrair desses processos um fluxo, né? Uma roda e desenvolve uma sensação de frequência, de plano, de equilíbrio. E tudo isso tem as suas localizações, né? Localizações em um equilíbrio é você conseguir gerenciar as classificações que desgeram para você esse status, esse equilíbrio, essa localização. Isso se chama tempo verbal, né? Você conseguir saber qual que é o tempo da ação que está acontecendo na mensagem, na informação. E então, olha só, veja bem, quando a gente tem uma oração, ela tem isso aqui, ó. Ela tem um eixo e um tamanho e uma matéria aqui de desenvolvimento, né?
uma camada e ela navega por uma via. Isso daqui é comunicação. Veja só. Esse eixo, essa ligação. E geralmente quando esse acelera, né? Esse aqui fala, a fala desse se transmite para esse e essa transmissão faz uma corrente e desenvolve um movimento rítmico, né? Movimento em equilíbrio. Os dois entram em ressonância. Ok? Por quê? Porque um começou a falar e o outro também começou a falar. Porém, ele falou em um local diferente. Isso foi possível. E agora esses dois fazem isso daqui, ó. Movimentam a vida, né? Esses dois, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem isso, ok? Deu para entender? Só que isso tem uma certa um vetor de maior aplicação de força, né? Que vai ser dado pela equalização desse entendimento aqui entre os dois. Então quem fala, ele é dono da força. Só que quem escuta a fala, ele arremete quem fala sobre as distorções. Então existe uma certa distorção de quem recebe. Né? Então a gente tem, por exemplo, a face, né? Que diz recebe. Bom, toda essa corrente aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, toda essa corrente consegue dar um pulso a partir dessa transmissão aqui, ó. A união desses dois fatores muda o mundo, faz um pulso no mundo. É uma novidade, né? Arca o pulso e uma arca de pulso. Certo, ok. Bom, e aí o que eu quero dizer? Que quando a gente tem uma fala, né? Quando alguém fala alguma coisa, ele pode dizer no presente, no passado e no futuro. Só que existe conexões entre esse presente, passado e esse futuro que assumem níveis de arcos aqui, ó, níveis de força. Níveis daquilo que a gente chama de cerebelação, né? Uma coisa que está acontecendo no presente está mais tende a ser mais rápido, né? Sentir mais rápido. Então a gente tem os cálculos de sentimentos e eles são dados pela noção do tempo. Só que quando a gente entra num processo de comunicação, a gente perde o tempo pela corrente. A gente é levado pela correnteza, olha. Tá vendo? E nós somos levados pela correnteza por quê? Porque já não somos um, mas somos dois em um. Tá vendo?
Por que que a gente é levado pela correnteza? Quando a gente fala. E aí esse ser levado precisa aprender a navegar, a voar, a navegar na fala. Navegar na fala é processar a reação, a recepção. E aí esse processo de reação, de recepção, acontece porque as pessoas conseguem administrar os verbos. Pois, por mais que eles sejam regulares ou irregulares, por mais que eles sejam bem destacados, eles possuem diferenças que falam sobre os tempos. Esses tempos é mais ou menos vai para o acesso cerebelar, vai pro nível de arco dessa flecha aqui, ó. Você tem uma flecha aqui instalada aqui que é a fala. Então você vai puxar ela como? Pro presente, pro passado, pro futuro, pro presente contínuo, pro passado contínuo, pro futuro contínuo. Para onde que você vai puxar ela aqui? Entende? E aí isso tudo leva uma certa ação no organismo, um certo herói no organismo ou um certo vilão, ok? Então hoje a gente vai falar do present, né? Então, se a gente está falando de informações elevam o nosso organismo a sentir. Quando a gente tem algo que é no passado, a gente sente menos. E quando a gente tem algo que é no futuro, a gente sente menos. Só que quando a gente tem algo que é no presente, a gente sente mais. Então esse é o presente, esse é o passado e esse é o futuro. Tá vendo? E o arco tá aqui, ó. Bom, então o quão perto do presente tá para mim modular o nível de sentimento no organismo? É onde a gente faz a prescrição, né? Essa prescrição ela eleva o caráter, ela desvenda para nós o caráter da informação. Bom, perfect, né? Perfeito é algo que já aconteceu. Já aconteceu. Porque se aconteceu, perfeito, né? Perfect. Ou seja, está preso em um efeito, na reação de um efeito, de um effect. E continuous, essa é a palavra nova para gente, que está instalando concentração nessa gramática. Continuous significa que já aconteceu, porém continua acontecendo. Então, esse é um tempo verbal que desenvolve esse presente, né? Esse aqui é o presente, essa ponta aqui está na ponta, esse é o passado e esse é o futuro. Então, desenvolve esse presente, porém, esse presente ainda está correndo. Ele vem de um passado, ele está amarrado no passado, ele começou no passado, porque ele é perfect, né? O perfect quer dizer que já aconteceu, só que ele continua acontecendo aqui, ó, no presente. E aí ele continua a andar. Tá vendo? Continuous.
Então, algo que começou a ser investido, por exemplo, você começou a investir em algo e esse algo você começou a investir no passado e, e que ainda você está investindo, e que ainda você está pagando. Por exemplo, a casa que você comprou. Ou a conta no banco que você fez, né? E tá pagando e hoje talvez é o último dia. Ó, a casa que você comprou, você tá pagando ainda, ou você vai pagar a última parcela hoje ou no mês que vem. Ou um depósito que você começou a fazer e ainda tá fazendo, ou vai sacar nesse mês ou mês que vem. São coisas mais ou menos com esse sentido que diz revelam para nós o verbo sobre essa sentença de tempo. Um, Present perfect continuous or progressive, progressive. Presente perfeito contínuo ou progressivo. É um tempo verbal do inglês que expressa as ações contínuas desde o passado até o presente. Então, ó. Present perfect continuous or progressive é algo, né? É a ação que começou no passado. Então ela vem do passado e se estende no presente ao comunicar, ao comunicar, ela se estende ou ou chega ao final no presente. Então ela pode continuar ou ela pode chegar ao final. Ou seja, ela indica ações que ainda estão inacabadas e que terminaram há pouco tempo. Formação do Present Perfect Continuous. Então, como que a gente vai desenvolver a oração para converter, né, a mensagem para esse tipo de forma? O Present Perfect Continuous é formado pelo verbo to have. Então a gente vai usar o verbo to have, no have, has. Conjugado no simple present, no simple present, presente simples, né? No simple present, mais o verbo to be, mais o verbo to be, conjugado no present perfect, e o gerúndio do verbo principal. E o gerúndio do verbo principal. São essas três
evocações sintáticas que a gente vai conduzir nas palavras no processo de oração. Vamos ver como é que fica a forma afirmativa, né? Forma afirmativa. Para construir frases afirmativas no Present Perfect Continuous, segue-se a estrutura. Então, a estrutura vai ser sujeito mais verbo to have no Simple Present, mais o to have no Simple Present, mais o verbo to be, do Present Perfect, mais o verbo principal com ing, verbo principal. E mais o complemento. Complemento. Vamos ver como é que fica. O exemplo aqui. Sujeito he, ele, o verbo have no simple present, já que é he, o verbo have vai para has, né? Então aqui, ó. Simple present. Então he has, e aí o been no present perfect, been, he has been working, o gerúndio do verbo principal, work, trabalhar, trabalhando, all day, complemento, all day. É aquilo que meio que ajusta a ação, né? Acolhe a ação. He has been working all day. Ele tem estado a trabalhar o dia inteiro. Na forma negativa, forma negativa. Para construir frases negativas no Present Perfect Continuous, acrescenta-se o not após o verbo to have. Então, a única coisa que a gente vai fazer é acrescentar o not após o verbo to have. Após o verbo to have. Vamos ver como é que fica? Mesma coisa, né? O sujeito, o verbo to have no simple present. Agora com o acréscimo do not, o verbo to be do present perfect, né? O verbo principal com o gerúndio e o complemento. Exemplo: He has not, a negação, né? Não tem estado been a trabalhar, working all day. Ele não tem estado a trabalhar o dia todo. Na forma negativa, o verbo to have pode aparecer na forma contraída com o not. Exemplo: I have not, I haven't. Have and you haven't. He, she, it has and. Essa é a forma contraída.
Agora vamos ver a forma interrogativa. Ah, na forma interrogativa, ou seja, para fazer perguntas no present perfect continuous, o verbo to have vem antes do sujeito. Então, ó, o verbo have vem antes do sujeito. Então, ele é o primeiro de todos, né? O verbo to have. Ó, exemplo. Né? A forma to have no simple present, o sujeito, o verbo to be no present perfect, o verbo principal com o ing e o complemento, né? O verbo principal no gerúndio. Exemplo: has he been working all day? Então o has veio para frente. Has, que representa o verbo to have no simple present. Has he been working all day? Ele tem estado a trabalhar o dia todo? Bom, present perfect simple e present perfect continuous. Qual que é a diferença dos dois, né? Isso é importante. Isso ajuda a gente a alinhar um pouco a sensação que se assemelha em algumas partes. Ó. Todos os dois são perfect simple. Perfect simple e o perfect simple. Só que esse aqui é o continuous, né? É present. Dois são present perfect simple. Só que esse aqui tem esse adendo aqui, ó, continuous. Há muita confusão no uso do present perfect simple e do present perfect continuous. O present perfect simple, present perfect simple, trata-se de uma ação que já foi concluída ou que é permanente, né? Ação concluída ou permanente. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple present, mais o past participio. Particípio passado do verbo principal. Exemplo: I have worked on a new project. I have worked. Have worked, formada o verbo to have no simple present, igual acontece no present simple, no present perfect simple continuous, né? Então a mesma coisa. Só que o verbo principal ele vai ele vai estar no passado do particípio, né? No past participle, aquela forma verbal que acrescenta ed. Já o present perfect continuous, que é esse que a gente viu,
Trata-se de uma ação que não foi concluída, ou seja, que ainda está acontecendo. Então, não foi concluída e que ainda está acontecendo. Então, uma ação é concluída ou permanente, né? Vai ter uma ação concluída ou permanente. O verbo vai estar no passado simples e esse aqui no presente simples. Aqui a gente tem o passado simples, verbo principal, e aqui vai estar no presente, não, o verbo to be, né? Aqui vai ser o to be no simple present. Então a ação é concluída e aqui não foi concluída. Ou não foi concluída e que ainda está acontecendo, né? Present perfect. Começou, é simples, porém ainda está acontecendo. Trata-se de uma ação que não foi concluída, ou seja, que ainda está acontecendo. Ela é formada pelo verbo to have, como a gente viu, conjugado no simple present, diferente do diferente do, do past participle aqui, present perfect, mais o gerúndio ing do verbo principal. Exemplo: I have been working on a new project. Eu tenho estado a trabalhar em um novo projeto. Bom, então é isso aí, né? Essa é a importância de compreender os verbos para melhorar a resolução e desinterfere essa cerebelação da mensagem, né? Uma coisa que, se a pessoa não tiver o filtro, ela acaba fazendo as coisas em uma hora errada, né? Uma vez que existe um comando para uma hora, né? A mensagem ela avisa o tempo, começa a ser claro, né? Surgir desse tempo uma diferença de controlar essa mensagem no organismo, dispor essa mensagem no organismo, fazer esses sinais transparecerem no orgânico por assimilação corrente, né? Então, para quem não entendeu, essa corrente se dá pela conexão de uma fala. Em uma fala, ela provoca um estado de corrente no organismo. Só que o organismo, para não ser atacado por esse estado, precisa se desformar para andar com o passar dessa fala, com o passar desse processamento, com o passar dessa corrente que desatinge o nosso estado cerebelar. E aí isso se dá a partir da performance, né? Treino, e tudo isso machuca um pouco no começo, é muito vergonhoso, dói interiormente. Tentar, praticar, falar, isso tudo dói. Mas aos tempos a gente vai implantando força e vai gerando um jardim forte de frutos, forte de folhas, forte de
de energia para conter, discriminar tudo aquilo que for necessário para o processo de assimilação dessa mensagem, né, e estar bem com isso. É isso então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!